Recordando a aula anterior, né? Na aula anterior a gente falou a respeito do tema bem interessante, né? De onde que a gente veio, né? De onde nós viemos, de onde que a gente é, quem que a gente é de verdade, né? E aí, uma das frases mais legais daquele seriado é Cosmos, e que é independente da religião, né? Que cada um professa. O apresentador fala que todos nós somos pó de estrela. Traduzindo para o coach, para o coaching atual, né? Todos nós nascemos para brilhar. E a gente viu que a humanidade ela faz parte de um intervalo de tempo muito pequeno em relação ao que a ciência entende sobre criação, né? De um intervalo muito singular. Nós estamos nas últimas horas do último dia do ano civil, né? Se a gente juntasse toda a criação conhecida pela ciência em um único ano civil, né? E é a partir desse momento que a gente inicia a aula de hoje, né? A aula de hoje, ela dá continuidade a o que a gente entende como histórico. Não vou falar histórico da degradação ambiental ainda, porque a gente ainda não vai chegar na degradação ambiental, né? Mas o histórico da gente, né? De onde a gente veio, né? Quem somos nós de verdade, né? Quem somos nós enquanto parte desse todo, né? Quanto parte desse todo. E aí, a aula de hoje, e não só a aula de hoje, mas também nossos próximos bate-papos, né? Ele vai se basear nesse livro aqui, ó. Todo mundo consegue ver? Todo mundo consegue ver? Sapiens, uma breve história da humanidade. Do fundo do coração, esse livro aqui, ele está entre os top 10 dos livros que eu já li até hoje, e quando eu li esse livro, eu sabia que ele tinha que fazer parte das minhas aulas de educação ambiental, principalmente da parte introdutória, né? É um livro que eu aconselho vocês a adquirirem, se vocês tiverem condições, tá? Peçam de presente para os seus pais. Se vocês não tiverem condições, não há problema, tá? A gente vai pedir alguns exemplares para a biblioteca do Campus Colatina, então, para vocês terem acesso. Enfim, é uma leitura muito prazerosa e, ao mesmo tempo, bastante reveladora, porque ela é uma leitura atemporal, religiosa e, ao mesmo tempo, bem científica, tá? Ela é bem pautada em fatos. Entenda que fatos muito anteriores a 1000 anos antes de Cristo, né? A 1000 anos antes do ano zero da nossa história, são fatos que se baseiam em evidências arqueológicas, tá? Em evidências arqueológicas. Então, assim, como a arqueologia é uma ciência, então são inferências feitas a partir de descobertas, tá? Então, a ideia é remontar um quebra-cabeça para a gente entender de onde veio, tá? Então, é a partir de evidências científicas que esse livro foi construído.
Yuval Noah Harari, ele é um historiador, que do fundo do coração, tá? Do fundo do coração. Que profissão massa deve ser historiador, tá? Que profissão legal de estudar, de pesquisar em documentos antigos, de montar, de entender a história e a partir do que aconteceu no passado, fazer inferências sobre o caminhar. É muito legal, tá? Muito legal. Infelizmente, é uma profissão que aqui no Brasil não é tão valorizada como no exterior, tá? Mas se você tem esse desejo, sente esse desejo, é uma das faculdades mais interessantes que ultimamente eu tenho prestado atenção, tá? Faculdade de História, ok? E, assim, apesar da visão da história, eu vou fazer história. Ah, então eu vou ser professor. Não, historiador é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Enfim, nós vamos começar com essa, com essa visão do Yuval Harari. Eu vou partir de um vídeo resumo para a gente tentar construir a ideia, porque se eu fosse parte a parte, tópico a tópico, de tudo que eu achei interessante no livro, Educação Ambiental 1 ia ser só o Sapiens, tá bom? Mas como a gente precisa desenvolver um raciocínio até chegar nos movimentos ambientalistas nesse ano, então a gente não pode ficar se demorando muito. Sobre o livro Sapiens, provavelmente a gente vai estar conversando, dialogando, debatendo durante dois ou três encontros, tá bom? Então vamos lá. Esse link já está no Moodle para vocês, tá bom? Então fiquem tranquilos que a gente vai estar indo e voltando várias vezes para não se perder, tá bom? Então vocês podem assistir com mais calma, sozinhos, tá? Para fazer o resumo de vocês, mas também vocês podem, por que não, né? Fazer uma busca sobre o livro e, se interessarem, ler também, tá? Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês entenderem. Assim, eu não consigo ver vocês, tá? Espera aí um pouquinho. Deixa eu fazer de um jeito diferente aqui, que aí fica mais fácil de eu trabalhar. Pronto, aqui. Aí eu vou compartilhar a tela numa guia, que aí fica mais fácil para, se eu precisar, eu volto aqui e vejo o que está acontecendo, tá bom? Todo mundo está conseguindo ver aqui a tela? Está escrito Sebo, tá? Que é um site de resumos de livros, que fazem infográficos, que eu achei muito interessante, muito didático. Todo mundo está vendo a tela? Posso continuar? Sim? Sim, sim. Ok, então vamos lá. Por que você está sentado vendo esse vídeo agora enquanto tem vários macacos dentro de um zoológico presos esperando para receber uma banana? Porque nós, sapiens, dominamos o mundo enquanto outros animais são subalternos a nós? Você já se perguntou isso? Bom, esse é o grande objetivo do livro de Yuval Noah Harari, mostrar o que possibilitou nosso sucesso evolutivo como espécie. Muito bem-vindo ao Sebo e hoje vamos abordar o livro Sapiens, uma breve história da humanidade. O livro começa nos contando que antigamente, ou mais precisamente, antes da Revolução Cognitiva, nós, Homo sapiens, não tínhamos nada de especial em relação às outras espécies. Na verdade, até temíamos grandes predadores. Também dividíamos o mundo com outras espécies do gênero Homo, e não éramos muito superiores a eles. E para entendermos a supremacia sapiens, precisamos primeiro entender a evolução do gênero Homo, ou seja, a evolução dos humanos. Dentro do gênero Homo, englobava-se várias espécies, dentre elas os sapiens, os neandertais, os denisovianos e os homens diminutos da Ilha das Flores. Os humanos
por muito tempo temeram os grandes predadores, mas como eles passaram de caçados para caçadores, Yuval nos explica que foi uma caminhada que levou milhões de anos, desde o aumento do cérebro, do mimetismo, ou seja, do processo que possibilitou andar sobre duas pernas e consequentemente deixava nossas mãos livres para usar ferramentas, até culminar no fator preponderante para o domínio do gênero homem, o domínio do fogo, que permitiu que os humanos subjugassem todos os outros animais. Ele nos possibilitava aquecer, caçar animais, cercá-los e abatê-los em queimadas. Mas a principal contribuição do fogo foi o hábito de cozinhar. Com o cozimento dos alimentos, matamos a maioria dos micro-organismos maléficos e principalmente facilitamos a digestão, o que possibilita o menor tempo gasto com alimentação e o maior tempo para outras atividades, o encurtamento do intestino e, por consequência, um menor gasto calórico na digestão e uma maior disponibilidade energética para o cérebro. Pois bem, com o fogo os humanos puderam lançar-se ao topo entre os animais, mas ainda nesse período os sapiens tinham que dividir o topo com os neandertais e hoje não existe outros humanos além de nós, o que possibilitou, portanto, que os sapiens dominassem todos os animais e espécies a nossa linguagem única. Os outros humanos podiam até dominar o fogo, mas não tinha o processo de transmissão de informações tão sofisticado como o nosso. Quando nossa linguagem tornou-se única, entre 70 e 30 mil anos atrás, o que Yuval chamou de revolução cognitiva, a primeira das 3 grandes revoluções. Bem, aqui eu faço a primeira pausa, né? Segundo Yuval Harari, os homens, né, os sapiens, eles vêm evoluindo desde 200 mil anos, há 200 mil anos, tá? 200 mil anos. Então, quando que surgiu a nossa espécie segundo a ciência, tá? Segundo a ciência. Há 200 mil anos atrás. Então, se a gente der um zoom naquela última hora do ano civil do filme Cosmos, isso representa 200 mil anos. E os primeiros hominídeos sapiens surgiram na África Oriental. Na África Oriental. Então, o berço da civilização sapiens, a nossa espécie, se dá na África Oriental. Então, a África Oriental está a leste do continente africano, tá bom? Então, basicamente, ali. E aí, se a gente pega esse vídeo pausado do livro Sapiens, que aqui já passa várias e várias páginas, tem algumas coisas muito interessantes, muitíssimo interessantes, que antes de ler o livro, eu não parava para pensar, tá? Quais são essas coisas interessantes? Até 200 mil anos atrás, existiam muitas espécies, dentre elas alguns hominídeos, né? A gente, ao estudar, a gente vê que os hominídeos, em 200 mil anos atrás, não eram só os sapiens. Eram os sapiens, eram os neandertais, eram os denisovianos. Nossa, denisovianos é um nome difícil, tá? De pronunciar. E tinha uma classe de hominídeos também, na Ilha das Flores, que se chama, tá? Ilha das Flores, hominídeos da Ilha das Flores. Eram, vamos dizer assim, os hominídeos que eram separados de todos os outros, hominídeos, tá? Tem um nome científico de Homo florensis, tá? E eles eram muito diferentes dos hominídeos mais, vamos dizer assim, dos hominídeos mais,
conhecidos. Eles eram pequenininhos, tá? Eles eram tipo anõezinhos. Então, a dica que eu dou para vocês é fuçar na internet para vocês verem essa curiosidade do homem da Ilha das Flores. E, assim, dentre todos os humanos da época, né, eram pouquíssimos, né? Eu acho que tem até história em quadrinhos sobre eles. Eu acho que eu já vi. Que é Pois um é. homem das cavernas pequenininho, né? Isso aí. Eu já vi. E aí, por ser uma espécie com uma população muito pequenininha, né? Aí nem entra nessa classificação maior dos hominídeos, mas é interessante a gente ver as exceções e não só as regras, tá? Bem, os hominídeos, há 200 mil anos atrás, eles se locomoviam como os macacos. Então, uma área da ciência diz que a gente é uma evolução dos macacos. E alguns cientistas ainda avançam mais nessa ideia, que não é dos macacos comuns, eram mais próximos dos chimpanzés, tá? Bem, olha só que legal, cara, e tem uma mística muito legal por trás disso. Quando o homem tirou os olhos do chão e olhou pela primeira vez para o céu, olha que lindo isso, hein? Quando os homens pararam de se apoiar e olhar no chão, em que ele tinha o horizonte no máximo da testa para baixo, e se colocaram de pé e olharam para cima, e se equilibrando em duas patas, começaram a aprender a caminhar e viram que esse caminhar lhe daria possibilidade de usar as mãos, olhou para o céu e começou a usar as mãos. Os homens aprenderam a usar ferramentas. Então, a primeira evolução da nossa espécie foi se colocar de pé. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Não abaixem as suas cabeças para outros seres humanos. Nós só, segundo todas as místicas de todas as religiões, o homem só deve abaixar a sua cabeça perante o Criador. Não reverencie outros homens, porque nós todos somos iguais. Iguais. E aí, quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ver que crime hediondo que foi a escravidão. Que crime mais ordinário que foi o subjugar outras espécies humanas. Bem, voltamos à vaca fria. Ficamos de pé, começamos a utilizar as mãos, ferramentas, aprendemos a dominar o fogo. Quem já viu os crudes aí, dos Homens das Cavernas? Desenhozinho animado. Quem não viu ainda, por favor, assista, que é muito legal. Crudes 2 é massa demais. Também. A gente brinca aqui em casa que minha filha, a Maria, ela é um crude. Nós somos os crudes. Ela tem o cabelão todo esvoaçado aqui, ó. Veio dar bom dia para vocês, ó. Dá bom dia para a galera. Bom dia. Bom dia. O que você está jogando aí? Não, você está jogando no celular ainda. O que você está jogando aí? O Subway Surfer? Você já bateu o recorde? Então vai lá que o papai precisa dar aula. Beijo. Obrigado pela visita. E aí,
eles começaram a usar ferramentas. E olha que revolução que foi essa. Eles deixaram de ter medo, porque trabalhando em equipe, eles passaram de caçados para caçadores. Então, os nossos ancestrais são caçadores e coletores. Nós somos descendentes, a nossa alma, a nossa matriz, a nossa raiz enquanto espécie é estar em contato permanente com a natureza. É fazer parte da natureza e usufruir da natureza com o respeito que lhe é devido para a nossa sobrevivência. Então, nós somos caçadores-coletores, descendentes de caçadores-coletores. Professor, Pois não. eu acho não, aqui em casa tem esse livro, acho que até meu pai chegou a ler. Por favor, não deixe de ler, viu, Lícia? Lícia, você é filha do Robin, não é? Do Robin, mas da Jussara? Aham. Tá dando um barulho aí, tá tendo obra aí atrás. Manda um beijo pro Robin e pra Jussara pra mim, tá bom? Tá aqui no supletivo, mas sim, eu sou. Meu goleiraço da época do Colatina Futebol Clube. Bem, aí eles começaram a usar ferramentas para caçar, usar ferramentas para construir, usar ferramentas para outros tipos de ação. E uma das coisas mais legais, eles descobriram como fazer fogo. A primeira fonte de energia, e a gente tem que entender isso desde o princípio, porque na hora que a gente chegar em degradação, a gente vai ver que isso é histórico, tá? Eles conseguiram dominar o fogo. Quando o sol se punha, era escuridão total. A floresta só ficava penumbrada quando tinha-se lua cheia. Naquela época, não me surpreende em nada se para eles o sol fosse um deus que afastava a escuridão e a lua cheia fosse, sei lá, uma outra divindade. E a lua nova fosse algo do mal, porque ficava super escuro. E aí surgiu o fogo. 2001, uma Odisseia no espaço. Um clássico do cinema, tá? Para todos vocês verem e assistirem. E tem uma cena emblemática da história do cinema em que os hominídeos da época têm o primeiro contato com fogo. É sensacional. Essa cena é sensacional. Aí tem aquela música assim que ficou famosíssima, né? Tan, tan, tan. E aí eles descobriram o fogo. Descobrindo o fogo, eles viram que aquele elemento era capaz de vencer a escuridão, era capaz de aquecer o frio. E o fogo era feito com o quê, Senhor? Com madeira das florestas. Então, a apreciação do homem pelo fogo, ela vem dos nossos ancestrais. José, por exemplo, quando a gente está fazendo... tem várias formas de fazer fogo, tá, gente? Na escola do professor Abraão, que um dia eu ainda vou ter, se Deus quiser, eu
eu vou ensinar meus alunos a fazer tudo, a fazer fogo, a fazer barraca, a sobreviver sem energia. Porque hoje, esse bendito desse celular aqui toma grande parte da inteligência das nossas crianças, né? E aí, eu não posso me demorar muito, tá? E aí, o que aconteceu? Eles viram que, além de tudo, se eu pegasse a comida e deixasse perto do fogo, a comida adquiria outros gostos. Então, nós também somos descendentes de chefes de cozinha, de cozinheiros, de cozer, de cozinhar, perdão, cozer é costurar, de cozinhar. Esse hábito que a gente perdeu ao longo do tempo, que é nossa mãe do céu. Por exemplo, a minha filha, Maria, ela quer fazer gastronomia. Hoje, na cabeça dela, ela quer ser chefe de cozinha. Tomara que seja. Deus abençoe, não sei, está muito nova ainda. Mas, se precisar de apoio, vai ter. É uma técnica refinada ao longo de milhares de anos. Milhares de anos. E o que se cozinhava muito na época? Se cozinhava carne das caças e se cozinhava, sei lá, as coisas que eles pegavam, coletavam na floresta, né? Então se cozinhava isso. E o que isso revolucionou na história da humanidade? O fato de cozinhar o alimento. Fez com que a digestão fosse mais fácil. E a digestão sendo mais fácil, sobrou espaço para o sangue circular mais no cérebro humano. E o cérebro humano se desenvolveu muito além dos cérebros dos outros animais. É incrível ou não é? É sensacional isso ou não é? Isso é inacreditável. E depois que isso foi acontecendo, a primeira grande revolução, agora já dos hominídeos, foi que eles começaram a se comunicar, a se falar, a dialogar com palavras que eles entendiam entre si. As comunidades entendiam entre si. E quem que mais dominou essa linguagem de todos os hominídeos? O Homo sapiens. Então, o que nos difere hoje de todos os hominídeos que já estiveram presentes na face da Terra é a linguagem. A capacidade de nos comunicar, que deveria ser, por excelência, a primeira matéria de todas as escolas. Se deve exercitar isso com a maior potência possível. Saber se comunicar é algo impreterível em relação a todos os outros conhecimentos. Como a gente está tendo uma sociedade com dificuldade em se comunicar, em dialogar entre si, em ouvir antes de falar. Como que está sendo desenvolvida essa dificuldade? A humanidade se desenvolveu, está se dividindo em polos que brigam entre si, enquanto a gente já venceu esse problema há muitos anos, há cerca de 70 mil anos atrás.
Ah, professor, então isso foi muito bom, né? Isso foi muito bom. Não foi. Pasmem, isso não foi tão bom quanto a gente imagina. A revolução cognitiva criou o primeiro exército humano da história. O primeiro exército humano da história. Se você for para o lado mais místico, a linguagem despertou no ser humano algo muito nocivo para a humanidade: o orgulho e a prepotência. O orgulho e a prepotência. Por quê? A partir do Homo sapiens dominar a linguagem, o Homo sapiens se considerou uma espécie superior. Alguns podem falar que é o pecado original. Continuemos. Que determinaram o caminho dos sapiens no planeta Terra. O que foi a revolução cognitiva? Foi uma mutação aleatória que ocorreu no cérebro dos sapiens e que possibilitou que esse tivesse uma capacidade mental diferente de todas as outras espécies. Porém, se pararmos para analisar, todos os animais possuem algum tipo de comunicação. O que existe de tão especial na comunicação dos sapiens? Primeiro, ela é extremamente versátil, a mais versátil do reino animal. Podemos falar de muitas coisas, entre elas, falar sobre o comportamento de outros humanos. Podemos fofocar. E a fofoca possibilitou que os sapiens soubessem quem era de confiança, quem era digno de pertencer a um grupo, e com ela nossos antepassados puderam formar coalizões maiores. Mas até a fofoca tem seus limites. Qual foi então a primazia da revolução cognitiva? A capacidade de falar do que não existe. Com isso, podemos contar histórias imaginadas, criar ficções, criar mitos, e isso que dá a cola mítica para o sábio. A capacidade de criar histórias de coisas que não existem e fazer as pessoas acreditarem nelas permitiu que os humanos cooperassem em grandes escalas, e isso foi a chave do sucesso evolutivo do sábio. E até hoje é assim. A partir dessa percepção, chegamos à maior contribuição do livro para nossas vidas: a separação da realidade da ilusão. A realidade é agora fora dos pensamentos. A ilusão é tudo aquilo que existe somente na mente humana. São os mitos. Eles existem e moldam o mundo real fora da mente humana, mas como toda ilusão é somente um pensamento. Essa ilusão que existe somente na mente humana são os mitos. Eles existem e moldam. Aqui eu faço a segunda e última pausa da aula de hoje, tá? O fato da gente ter uma linguagem, a gente, quando eu falo, é sapiens, tá? Porque foi a gente que sobreviveu. Sobreviveu, não. Tem muita crueldade aí nesse meio. A gente começou a fofocar. Olha só, gente, a fofoca, ela é algo de 70 mil anos atrás. Fofoca nasceu há 70 mil anos atrás. Isso é muito legal. Então, nós, sapiens, somos um bando de fofoqueiro, de fifi. Ai, ai. Olha só, isso é sensacional. O autor fala que é a fofoca? É a gente conversar entre a gente e a gente descobrir quem nos acrescenta em alguma coisa, quem nos atrapalha em alguma coisa. A política nasceu daí. Porque nada mais é do que isso, você entender o que é o outro, o que não é, fazer coalizões, né? Eu acho engraçado que algumas pessoas de pouca instrução, né? Porque não procura estudar a respeito, né? E política também é uma ciência,
fala de velha política e nova política. Não existe isso. A política nasceu há 70 mil anos atrás. Ela sempre foi assim. Os sapiens só conseguiram se sobressair enquanto espécie por causa dela, porque nasceram as coalizões. O que é coalizão? Juntar gente que pensa igual. Juntar gente que pensa semelhante, que tem um propósito em comum. Isso que é coalizão, tá? E essas coalizões, a primeira grande coalizão que fez os seres humanos cooperarem em grande escala foi a falar sobre filosofia. Então, a busca pela sabedoria, filosofia, na prática, ela nasceu lá na Revolução Cognitiva. De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o meu objetivo aqui? O que eu estou fazendo? Essa rotina de nascer, crescer, reproduzir e morrer, por que isso? Não tem algo diferente? E aí se começou a discutir sobre coisas que não existiam no mundo material deles. Não existia. Deus Sol, Deus a Lua, Deus a Água, Deus Floresta, Minotauros, né? E fala aqui da mitologia, aí coloca o desenhinho. Foi se criando mitos. Vários mitos. Existem mitos, nós vamos ver nas aulas seguintes, que perduram até o dia de hoje. Vários. Que perduram até o dia de hoje. Tá? E aí, essa cola mítica, né? Essa cola que nos uniu enquanto espécie, que éramos diferentes, que conseguíamos entender o que era realidade e ilusão, formou o primeiro exército de hominídeos, de grande escala. Então, se eu conseguia me comunicar, por exemplo, eu vou falar de uma língua que não é comum para a grande maioria de nós, tá? Suponha que a gente receba no IFES um coreano aqui, um malaio, lá da Malásia, um malaio aqui na nossa região, tá? No nosso IFES. A gente já, de vez em quando, a gente recebe, viu, gente? Intercambistas, né? Já vieram vários. Eu me lembro não sei se era um chinês ou coreano que veio, né, para o IFES. É bem legal esse intercâmbio cultural. E aí chega uma pessoa de uma língua completamente diferente da nossa, de bases linguísticas completamente diferentes da nossa. Como é que essa pessoa conseguiu sobreviver um ano aqui dentro do IFES? Ela usou a língua mãe dela? Não. Nós, para nos comunicarmos, usamos a língua mãe nossa? Não. Tem que se buscar um comum. E qual é o comum hoje em dia, que a gente sempre costuma aprender na escola hoje como a segunda língua? O inglês. Inglês. E aí o inglês, ele começou a unir povos diferentes. Na época que os meus pais estudavam, a segunda língua era o francês. Olha que legal. Vocês sabiam disso? Na época dos seus pais, eles estudavam, dos seus avós, né? Porque seus pais são muito jovens. Dos seus avós, eles estudavam francês. E por quê? Porque a França era a grande potência daquela época. Estudar francês era chique. Quando os brasileiros iam estudar fora do país, eles não iam estudar nos Estados Unidos, na Inglaterra. Eles iam estudar na Sorbonne, na França. Então, eles tinham que saber francês.
E a nossa cultura mudou. E hoje a grande potência mundial é os Estados Unidos, é o Reino Unido. Então aí é que se começou a se estudar mais o inglês. E como terceira língua não vem nem o francês, terceira língua vem o espanhol. Para aqueles que têm uma visão de mundo um pouco mais ampliada, já está se estudando mandarim. Já está se estudando mandarim. Para quê? Para fazer a cola, o amálgama da linguística, tá? Hoje a gente consegue se comunicar em qualquer lugar do mundo, gente. Ah, professor, eu não sei quase nada de inglês. Mentira! Você consegue comer, você consegue se locomover, você consegue pedir coisas, você consegue se hospedar, então você consegue sobreviver. As pessoas, a pessoa tem medo de tentar a vida fora do país. Não tem medo, não. Mete as caras, vai mesmo. Tem ex-aluno meu que não sabia nem conjugar o verbo to be direito. Foi para os Estados Unidos e, matando a pau. Tem que trabalhar. Tem que estar com muita disposição para trabalhar. Às vezes, a gente nem tem essa disposição para trabalhar no Brasil. E vai para lá e se rasga de trabalhar. Então, lá que é muito bom. Não, talvez se você se rasgasse de trabalhar aqui também, você teria, sei lá, as mesmas condições. A única diferença é que lá se ganha em dólar, né? Que é mais de 5 vezes a nossa moeda. E se for para a Europa fora, em euro, em marco, em libra, enfim, várias outras moedas aí. Bem, ficou claro esse começo? O que tem que ficar entendido? Nós estamos na história do planeta há apenas 200 mil anos, aproximadamente. Somente há 70 mil anos é que a gente conseguiu dialogar, criar as primeiras comunidades. É isso que a gente precisa saber agora. E que tem 70 mil anos que a gente é fofoqueiro. Ok? E essas fofocas geraram o que nós vamos tomar como os mitos. Ok? Alguma dúvida? Ou a gente já pode finalizar, porque vocês vão ter aula de biologia e eu tenho outra aula daqui a pouquinho também. Pode ficar à vontade para falar. Pode ficar à vontade. Ninguém quer falar nada? Pode escrever no chat. Alguma curiosidade, alguma coisa que não sabia? Não? Beijo no coração de vocês. Até daqui a 15 dias, se Deus quiser, tá bom? Amo vocês. Boa aula. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Com Deus.